Olá, irmãos. Então, vamos iniciar a nossa lição de hoje, nosso estudo da carta de Laodiceia. É a sétima carta. Nós já vimos 6 cartas às igrejas ali de Apocalipse. Vamos ver então a carta ao mensageiro da igreja de Laodiceia. Vamos ver o que diz os nossos textos. O texto que nós temos, irmãos, é o texto da Bíblia Apologética, Bíblia Apologética de Estudos, que nós vamos tirar como base para os nossos textos mais comuns que a gente tem nas nossas Bíblias. Sétima carta à igreja de Laodiceia diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sempre gosto de, antes de falar sobre o texto que nós vamos meditar, dar algumas informações sobre a igreja de Laodiceia, ou sobre a cidade de Laodiceia, né? Então, nós temos aqui esse mapa que indica que Laodiceia fica a mais ou menos 95 quilômetros de Filadélfia, que foi a última igreja que nós estudamos. Então, nós temos ali 1h20 de distância, né, de tempo para chegar de Filadélfia até Laodiceia. O interessante de nós observarmos com respeito a Laodiceia, que Laodiceia ficava relativamente próxima a 2 cidades que são citadas na Bíblia, Hierápolis e Colossas. Então, Colossas, nós sabemos, foi objeto de uma carta de Paulo, né, chamada Carta aos Colossenses. E na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 13, nós temos uma referência a estas 2 cidades. Diz assim: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então aqui Paulo, na sua saudação final à carta aos Colossenses, faz referência que o pessoal de Colossenses, ou seja, os colossenses, tem se preocupado muito com o pessoal de Laodiceia e o pessoal de Hierápolis, que eram cidades bastante próximas. Bom, aqui nós temos uma ruína de um templo lá da cidade de Laodiceia, que em hebraico é chamada de Ludequia, tá? É a cidade de Laodiceia. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nas outras aulas, verificar a gemátria, a numerologia hebraica, que faz referência a palavras que tenham o mesmo número, a mesma quantidade numérica, né? A mesma raiz. Diz assim: a primeira letra aqui, o Lamed, vale 30, o Vav vale 6, o Dalet 4, o Kof vale 100, o Yud 10 e o Aleph vale 1. Isso aqui dá um total de 151. 151 é o valor numérico do nome Ludequia, que significa Laodiceia. Outras palavras que nós temos na Bíblia que também tem o valor numérico de 151. A primeira palavra é Ave, que escreve-se dessa forma. O Ain, que vale 70, o Vav, que vale 6, outro Ain, que vale também 70, e o Rei, que vale 5. Então nós temos 70 mais 70, 140,
140 com 5, 145. 145 com 6, 151. AV significa perversidade, distração ou distorção. Tá? Uma outra palavra que também tem o valor numérico 150 é Lo-Ami. Lo-Ami. Nós temos o Lamed, que vale 30. O Aleph, que vale 1. Aleph vale 1. E o Ain, que vale 70. Mem vale 40. E o Yud vale 10. Então, 30 mais 1, 31, mais 70, 101, mais 40, 141, mais 10, 151. Lo-Ami não é meu povo, é um dos filhos de Oséias, que teve com uma prostituta. Lo-Ami. Uma outra palavra que nós temos também que vale 150 Kuné. Kuné. Escreve Kuf. Num e Aleph. Kuf. Kuf vale 100, o Nun vale 50 e o Aleph vale 1. 151. Kuné significa comprar. E a última palavra é mikveh. Mikveh. Mem, que vale 40. Kuf, que vale 100. Vav, que vale 6. E o Re, que vale 5. Certo? 100 mais 40 mais 6, 146 mais 5, 151. Mikveh significa o quê? Mikveh é reservatório de água, ou seja, é como se fosse uma pia batismal que era utilizada para purificação. Lavagem e purificação. Então nós temos essas palavras. Haver, perversidade, distração, não é meu povo, que é Lo-Ami, Kuné, comprar, Mikveh, reservatório de água. Tudo isso tem a ver com, todas as palavras são palavras equivalentes a Laodiceia, Ludequia. Vamos ver mais à frente o que cada uma dessas palavras vai significar dentro do nosso estudo. Então, Laodiceia fica no principal cruzamento de estradas do Vale da Ásia Menor, no que é hoje a Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil e majestosos montes. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e comércio. Olha só, já vemos aí, uma das palavras que nós vimos aqui é a palavra kuné, que significa comprar. Então, Laodiceia tem a ver com compras, comércio. As questões de justiça na região eram levadas em Laodiceia e fundos eram depositados nos bancos da cidade para segurança. Então, Laodiceia era famosa por ser uma cidade segura, tinha ali bancos, uma cidade que tinha comércio, administração e comércio, então provavelmente era uma cidade rica, então tinha muitos bancos ali. Embora danificada por terremotos durante o reino de Augusto, entre 27 e 14 depois de Cristo. Então, Augusto reinou de 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. Tá? Terremotos
ali naquela área. Então nós estamos falando de Turquia. Lembramos que algum tempo atrás, coisa de um mês a mais ou menos, né, ali teve um grande terremoto na Turquia. Então percebam que a questão de terremotos naquela região é algo antigo. Então a cidade continuou reconstruindo e prosperando. Antigamente, a água vinha para a cidade de aquedutos ou aquedutos de fontes termais ao sul da cidade. Até chegar a Laodiceia, a água ficava morna. Então a gente sabe que fontes termais, a água sai quente, mas como tinha que passar por um aqueduto até chegar em Laodiceia, ela ficava morna. Por isso que também Laodiceia tem aqui a palavra equivalente mikveh, que é o quê? Que é um reservatório de água que tinha como objetivo purificação. E nada melhor do que um reservatório de água morna, né? O que isso tem a ver, então? Tudo isso tem a ver com o texto que nós estamos estudando. Então, diz lá o nosso texto, né? E ao anjo que está em Laodiceia, o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Então a mensagem, esta parte é sempre a mesma. Todas as mensagens foram dirigidas ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro da igreja. Como eu falei na primeira aula, anjo na Bíblia, seja o hebraico ou o grego, anjo é mensageiro. A palavra anjo ela é derivada do latim angelos, tá? Do grego angelos, que passou por latim anjo. E o que diz? Quem está dizendo? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No nosso texto que nós temos visto com respeito a sair diretamente do hebraico, então, e ao mensageiro da congregação de Ludequia, escreva, assim diz o Amém. Assim diz o Amém. O Amém é essa palavra aqui, ó. Amém. Em hebraico diz Amém, né? A testemunha da verdade, tá? Testemunha da verdade. Que a verdade é essa palavra aqui, ó. Emet. E a justiça. Justiça. Aqui, ó. Justiça é isso aqui, ó. Sedek. E o princípio da criação de Elohim, o princípio da criação de Deus. Aqui, ó. Reshit, né? Nós vamos ver Bereshit, que é o nome do livro do Gênesis. Reshit é o princípio, tá? Então, Bereshit no princípio. Reshit é o princípio da criação, tá? Então, essas são as palavras em hebraico. Falando de quem? Falando de Jesus, que ele é o Amém, ele é a testemunha da verdade, ele é a justiça e ele é o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheço tuas obras, porque não é frio nem quente. Quem dera que se torne frio ou quente. Ora, nós sabemos que isso tem a ver com Laodiceia. Por quê? Porque lá tinham fontes termais que abasteciam a cidade. E a água chegava na cidade, chegava água morna. Então, olha só o que Jesus está falando para o mensageiro. Eu sei que você não é nem frio, nem quente. Se você não é nem frio, nem quente, significa que você é morno como a água que chega para a tua cidade. Tá? E aí começa, então, a reprimenda. No entanto, porque você é morno, vomitarei você da minha boca. Tá? Então, essa situação de ser morno vem mostrar para nós que nós não podemos ficar em cima do muro, né? Você não está nem de um lado nem do outro. Aqui a pessoa não é nem fria nem quente.
Então, se não é nem frio nem quente, ela é morna. Se é morna, está em cima do muro. Ninguém pode ficar em cima do muro, porque no caso aqui, se é morno, vai ser vomitado da boca. Não sei se vocês gostam de tomar um café, né? Mas quando você chega para tomar um cafezinho, se o café estiver frio, misericórdia, né? É a mesma coisa aqui. Deus está falando aqui, Jesus falando, olha só, se você fosse um café, você tinha que ser quente. Porque se for quente, está beleza. Se for frio, já está fora. Mas morno não dá para aceitar. Versículo 17. Vamos ver aqui na Bíblia Apologética. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. No texto que veio do hebraico, e você diz que me enriqueceram e consegui o que procurava com a minha mão. E não há falta, não falta palavra ou coisa nenhuma. E você não conhece, pois é deprimido, e miserável, feliz. Você é pobre, cego e nu. Isso aqui vem mostrar para nós, principalmente essa questão de que ele não tem nada que precise, ou seja, ele já conseguiu de tudo. Quando ele fala que ele conseguiu o que procurava com a sua própria mão. Todas as vezes que a Bíblia fala em mão, ela está falando de ações. Então, se o que ele conseguiu com a própria mão, então ele está se exaltando a si próprio, está excluindo a presença de Deus da vida dele. Não precisa de ninguém, né? Isso aí é uma grande mentira que às vezes as pessoas pregam para si próprias, né? Eu não preciso de ninguém, eu me basto. Eu hoje tenho tudo que eu consegui com as minhas próprias mãos, né? E aí, qual é a conclusão? Miserável. Você é pobre, você é cego e você é nu. Você acha que você é rico? Você acha que você é rico? Você é pobre. Pela sua forma de pensar, você é pobre. Você é cego, embora você ache que tudo que você conseguiu, tudo que você adquiriu, que você viu com as coisas da sua própria mão, com o seu próprio esforço, você é cego em pensar desse jeito. E você é nu, porque na realidade, nada do que você tem é seu. E da forma como você chegou ao mundo, é a forma como você vai voltar. O interessante é a gente observar que essas três palavras, pobre, cego e nu, elas são descritas aqui, ó. Ani, haver e eiron. Todas as palavras começam com essa letra aqui, ó. Essa letra aqui é o Ain, em hebraico. E o Ain, em hebraico, é a letra que significa visão. É a letra do olho, a letra que significa visão. E aí, quando nós mostramos para vocês aqui, lá nessas palavras aqui, ó, nós temos essa palavra aqui, ó, haver, que significa perversidade, distração. Então, quando nós olhamos que as três palavras que vão dizer pobre, cego e nu começam com Ain, e aqui no texto que nós vemos, neste exemplo aqui de uma palavra equivalente à Laodiceia, nós temos dois Ains, né? Dois Ains. E a palavra haver, que significa perversidade, distração, nós vamos ver que as pessoas que pensam da forma como está narrado aqui, que tudo que ele conseguiu foi com o esforço da sua mão, uma pessoa que está alienada da verdade, não está vendo a vida de uma forma correta, né? Por isso que as três palavras começam com Ain, que é a letra da visão, né? Ou seja, a pessoa está com uma visão errada.
Versículo 18. Então aí vem agora o conselho. Qual é o conselho que eu te dou? Compre da minha mão. Olha só, compre. Laodiceia não era famosa por compras, pelo comércio, era uma cidade rica? Então, qual é o conselho que Jesus dá para aquelas pessoas, ou para aquele mensageiro ali daquela cidade? Compre ouro da minha mão. Ouro refinado no fogo. E aí você vai ficar rico. E roupas brancas vão te vestir. E a tua nudez não estará mais descoberta. Então, olha só, a relação que tem com pobre, cego e nu, comprando ouro das mãos de Jesus, você vai ficar rico. Talvez não rico do ouro verdadeiro, mas o ouro de Jesus. As roupas brancas vão te vestir e você não estará mais nu. E a tua nudez não estará descoberta. Quando você olhar no espelho, você não verá a sua nudez. Né? Olha só, lembram que lá no Éden, né, no jardim, quando o Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus, a visão deles foi deturpada. Então eles conseguiram enxergar a nudez. Porém, quando compramos ouro de Jesus, toda nudez será encoberta. Tá? Isso é muito interessante a gente ver isso aqui. Azeite da saúde para ungir os teus olhos, para poder enxergar. Né? Então você não vai ser mais cego, porque você vai enxergar agora com a visão que Deus em Jesus irá te dar. Então este é o conselho, né, para que aquelas pessoas ali de Laodiceia sejam orientadas pelo mensageiro. No versículo 19, vamos ler aqui na Bíblia Apologética, diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E no texto que nós vemos aqui, ó, todo homem que eu amo, nós provamos e disciplinamos. Portanto, se esforce, rogo, e volte-se para mim. Aqui nós temos essa expressão que eu já tinha mostrado para vocês na semana passada. Essa expressão aqui, ó, na, que é uma expressão que caracteriza a pessoa está rogando ao outro, está pedindo com dor no coração, vamos dizer assim. Então Jesus está falando aqui, ó, todos aqueles que eles amam, nós provamos e disciplinamos. De quem que ele está falando aqui? De quem é esse nós? Aí nós vamos àquela história. Deus, ele é 3 em 1. Então, quando Jesus está falando nós, está falando aqui Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo provam aquelas pessoas que são amadas por eles. Por isso, nós devemos nos esforçar e voltar para Jesus, né? Ou seja, se arrepender, né? Que é esse texto, essa palavra que está aqui, né? Se arrepender. No versículo 20, nós temos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Interessante a gente observar, se ele está à porta e bate, significa que ele está do lado de fora, né? E aí no texto em hebraico diz assim, ó: agora eu estou em pé junto à entrada da porta e bato, né? Estou em pé à entrada e bato. Então a igreja de Laodiceia é conhecida e caracterizada por deixar Jesus do lado de fora da porta. Jesus está do lado de fora da igreja. E quantos são os exemplos que nós temos, né, de pessoas ou de igrejas que acontecem tudo dentro da igreja, todo tipo de mensagem, todo tipo de costume tem ali dentro, mas a única
coisa que não tem é Jesus. Jesus está do lado de fora. Porém, da mesma forma que ele está do lado de fora, ele está ali na porta batendo. Ele não arromba a porta. Ele está esperando aquele que ouvir a voz dele ir lá e abrir a porta. E quando a porta for aberta, ele vai entrar, comer com a pessoa e a pessoa irá comer com ele. Então, que nós não deixemos Jesus lá de fora da porta, né? Vamos colocar Jesus para dentro das nossas vidas. Esta é a primeira promessa que nós temos. E a segunda promessa está no versículo 21. O vencedor, então, é a mesma promessa. A promessa em todas as igrejas é para quem vencer. Não tem outra alternativa. Somente quem vencer, quem chegar na reta final, quem ouvir o apito, o último apito do árbitro, né, da partida, ao apito final, somente esse, no caso aqui da igreja de Laodiceia, sentar-se-á comigo sobre o meu trono. Olha que coisa legal. Né? Na nossa tradução mais comum, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, é uma promessa que é somente para aquele que é vencedor. E Jesus está dizendo que ele venceu. E por ele ter vencido, ele hoje está com o Pai, sentado no trono. Então, ele promete a mesma coisa para nós. Se ele venceu e está no trono, nós também podemos vencer e sentar no trono com ele. Né? Que legal. E, para finalizar, a mesma pergunta. Quem é que tem ouvidos? Ou seja, a mensagem é para o mensageiro da igreja de Laodiceia. Entretanto, todos aqueles que têm ouvidos podem ouvir a mensagem. Podem ouvir o que o mover do eterno Espírito Santo de Deus vai dizer para as congregações ou para as igrejas. Tá? Então, é bastante interessante a gente observar que estas mensagens elas foram escritas para todas as igrejas que estão listadas ali em Apocalipse, as 7 igrejas, e todas as cartas deveriam ser copiadas e lidas em todas as cidades. Por isso que nós vimos ali que as cidades eram perto uma das outras, tinham ligações por estradas, e estas cartas foram lidas em todas estas igrejas. Então agora eu quero fazer aqui um resumão com vocês, mostrar aquilo que nós estudamos, né? Fazendo aqui um resumão daquilo que estudamos. Então, o que é importante a gente perceber no estudo das 7 igrejas ali do Apocalipse? Primeiro, em todas elas temos as qualificações do juiz. Quem é o juiz? Jesus. E Jesus, em Éfeso, na carta de Éfeso, ele é chamado de 7 estrelas e 7 candeeiros. 7 candeeiros. Em Esmirna, ele é o primeiro e o último, estava morto e tornou a viver. Em Pérgamo, é a espada afiada de 2 gumes. Em Tiatira, filho de Deus, olhos como chama de fogo, pés como bronze. Em Sardes, ele é o dono dos 7 espíritos e 7 estrelas. Em Filadélfia, o santo e verdadeiro tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha. E em Laodiceia, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Em todas as igrejas, ele faz elogios. Em Éfeso, ele elogia o fiel, aquela testemunha que é fiel no labor e na perseverança e odeia as obras dos nicolaítas. Em Esmirna, o mensageiro lá é fiel na tribulação, pobre, mas rico. Em Pérgamo, a testemunha, ou o mensageiro, não negou a fé, apesar da presença de Satanás. Em Tiatira, tem boas obras e fé. Em Sardes, tem alguns fiéis e um bom nome. Em Filadélfia, tem uma porta aberta, tens pouca força, mas tem bom testemunho. E em Laodiceia, tem uma igreja que não precisa de ninguém. Poderia ser até um elogio, né? Mas não é um falso elogio. Em Éfeso, tem a repreensão, que é
abandonou o primeiro amor. Em Esmirna, o medo do sofrimento. Em Pérgamo, sustenta as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Em Tiatira, tolera Jezabel, não repreende um faltoso. Em Sardes, obras imperfeitas e espiritualmente morto. Em Filadélfia, existem mentirosos. Em Laodiceia, morno, acha que é rico, mas é pobre, cego e nu. Com respeito à segunda vinda, em Éfeso ele fala sobre a remoção do candeeiro, em Esmirna promete a coroa da vida, em Pérgamo pelejará contra eles com a espada da minha boca, em Tiatira conserva o que tendes, em Sardes virei como ladrão sem aviso, em Filadélfia guardarei na hora da provação, ninguém rouba a tua coroa, e em Laodiceia a igreja rejeitada, Cristo de fora, mas tem alguns salvos. A ordem para ouvir é para todos aqueles que têm ouvidos. E a promessa final é alimentar-se da árvore da vida em Éfeso, não sofrer o dano da segunda morte em Esmirna, dar o maná, a pedra branca é um novo nome em Pérgamo, autoridade sobre as nações, estrela da manhã em Tiatira, vestiduras brancas, confessando o nome deles em Sardes, coluna e santuário do Deus, um novo nome em Filadélfia, e sentar-se com Jesus no trono em Laodiceia. Esta é a promessa. Então nós temos todas essas questões, e fica agora as perguntas de vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido e aguardo as perguntas para que a gente possa debater sobre estas igrejas de uma forma geral, aquilo que foi ministrado. Ok? Então aguardo as perguntas de vocês.